Olha, hoje a gente vai mergulhar num capítulo da história que ele foi praticamente apagado dos livros. Um episódio terrivelmente sangrento. Então, vamos nos transportar para Lisboa, no ano de 1506. Imaginem o cenário. A cidade é um verdadeiro barril de pólvora. A peste está assolando tudo, tem uma seca terrível e, claro, a fome está por toda parte. E é nesse clima de desespero que as pessoas se aglomeram na igreja de São Domingos. A igreja está lotada, todo mundo buscando um sinal, qualquer coisinha que possa trazer um pingo de esperança. Mas aí, no meio daquela fé coletiva, uma única voz se levanta para discordar. Mal sabiam eles, mas essa única frase de ceticismo estava prestes a liberar um ódio que estava guardado há séculos. E é aqui que a gente entra na primeira parte da nossa história. Um milagre, um massacre. Vamos entender como um suposto milagre se transformou na faísca para uma tragédia. A faísca de tudo foi um comentário. Um cristão novo, a gente já vai entender o que esse termo significa, ele simplesmente olhou para o tal milagre e duvidou em voz alta. E é curioso, né? Porque ninguém sabe ao certo o que ele disse. Algumas fontes dizem que ele falou que era só o reflexo de uma vela. Outras, que um milagre não pode vir de madeira seca. Tem até uma versão que diz que ele questionou: por que um milagre de fogo e não de água, já que a gente está no meio de uma seca? Não importa a frase exata. A reação da multidão foi imediata e furiosa. Ele foi agarrado na mesma hora. E o que acontece em seguida é brutal. Ele é arrastado para fora da igreja, espancado até a morte, e o corpo dele é queimado ali mesmo, na praça. Mas o pior, sabe o que é? É que esse ato de violência, que começou de forma espontânea, foi só o começo. Logo depois, ele foi legitimado, incentivado, lá de cima do púlpito. Então, vamos para a próxima parte. Lisboa, uma cidade de medo. Porque é fundamental entender que essa explosão de violência não aconteceu do nada. A cidade já estava vivendo um pesadelo. Pensa bem no cenário. Primeiro, a peste. Uma epidemia mortal que já durava meses, desde o final de 1505. A situação era tão grave que o próprio rei e toda a corte tiveram que fugir da cidade. Some a isso seca e fome. A falta de chuva levou a uma escassez de comida e o desespero era geral. E quando o desespero toma conta, as pessoas procuram culpados. E quem foram os bodes expiatórios? Os pregadores, de forma muito conveniente, apontaram o dedo para os cristãos novos. A acusação era que eles ainda praticavam o judaísmo em segredo e que essa falsidade na fé estava atraindo a ira de Deus. Ou seja, era a tempestade perfeita. E essa tabela aqui mostra um outro lado da história, a pressão demográfica. Dá uma olhada nos números. No século XIV, Portugal tinha 32 judarias. Um século depois, no século XV, esse número salta para 139. É um crescimento enorme. Isso aconteceu principalmente por causa do fluxo massivo de refugiados judeus que vieram da Espanha, depois da expulsão de 1492. De repente, as cidades portuguesas mudaram de cara, e isso, infelizmente, acabou alimentando muito ressentimento na população local. Para a gente entender de verdade como se chegou a esse ponto em 1506, a gente precisa dar um passo para trás. É a hora de olhar para o que foi um século de ódio, uma longa e crescente história de perseguição em toda a Península Ibérica. Essa linha do tempo é assustadora. Começa lá em 1391, com revoltas contra judeus por toda a Espanha. Só em Sevilha, 4.000 pessoas foram mortas e muitas outras forçadas a se converter. Aí, entre 1413 e 1414, tem a Disputa de Tortosa, que foi basicamente um debate teológico que colocou uma pressão gigantesca nos líderes judeus, resultando em mais conversões. Em 1478, a coisa fica institucionalizada com a criação da Inquisição Espanhola, com o objetivo claro de perseguir os falsos convertidos. O ápice vem em 1492, quando a Espanha expulsa todos os judeus que não se converteram. Cerca de 100.000 deles fogem para onde? Para Portugal. E a ironia trágica é que poucos anos depois, em 1497, o rei de Portugal, Dom Manuel I, faz o mesmo. Converte à força todos os judeus que restavam no reino. É um padrão claro: violência, conversão forçada e depois desconfiança sobre os convertidos. Isso nos leva a um termo fundamental para entender essa história: cristão novo. Quem eram eles? Eram os judeus e seus descendentes que foram batizados à força em 1497. O ponto-chave aqui é que, perante a lei, eles eram cristãos, não eram mais judeus. Mas socialmente a história era outra.
Eram desprezados, vistos com desconfiança, sempre sob a suspeita de heresia, de que praticavam o judaísmo em segredo. É um paradoxo terrível. Serem legalmente cristãos foi o que os tornou alvos da Inquisição, que só podia julgar cristãos. Agora vamos ver a política por trás de tudo isso em A Escolha Impossível do Rei. Como foi que essa população inteira acabou encurralada e tão vulnerável? O rei Dom Manuel I tinha um grande dilema nas mãos. De um lado, o seu objetivo. Ele queria casar com a princesa espanhola Isabel de Aragão para unir as coroas ibéricas. Era um grande projeto político. Do outro lado, o obstáculo. Os sogros dele, os famosos reis católicos da Espanha, impuseram uma condição. Para casar, ele teria que expulsar todos os judeus de Portugal, assim como eles tinham feito em 1492. O problema? A economia portuguesa dependia, e muito, da comunidade judaica. Eram mercadores, cientistas, financistas. Ele estava num beco sem saída. Então, o que ele fez? Ele criou uma solução, que foi na verdade uma armadilha cruel. Primeiro, ele prometeu expulsar todo mundo. Em dezembro de 1496, ele publicou o decreto. Segundo, ele os encurralou. Ele disse que a saída só podia ser por 3 portos específicos, mas depois ele fechou esses portos. Milhares de judeus ficaram presos em Lisboa. Terceiro, ele forçou a conversão. Em 1497, ele simplesmente ordenou o batismo em massa de todos que estavam ali, presos. Chegou ao ponto de separar crianças dos pais para forçar a conversão. E por fim, a quarta etapa. Ele ofereceu uma proteção. Prometeu que por 20 anos não haveria investigações sobre a fé desses novos cristãos. Foi uma política desastrosa. Criou uma população de convertidos à força e, ao mesmo tempo, gerou uma raiva imensa nos cristãos velhos, que viam essa proteção como uma injustiça. 20 anos. Esse era o número de anos que o rei Dom Manuel I prometeu que os cristãos novos estariam seguros, livres de qualquer investigação religiosa. Uma promessa que, no fim, foi quebrada. Mas, mais do que isso, esses 20 anos se tornaram um símbolo de ressentimento. Para a maioria da população, era como se o rei estivesse dando uma licença para a heresia. E agora a gente chega a um massacre em si. 3 dias de brutalidade. O que se segue vem de relatos de testemunhas oculares, e é um retrato simplesmente aterrador. Damião de Góes, que era o cronista real, escreveu: saíram 2 frades do mosteiro, um com um crucifixo nas mãos bradando heresia, heresia. Marinheiros de naus que então vieram de Holanda, Zelanda e outras partes juntaram-se. O que isso nos diz? Primeiro, que a violência foi liderada e incentivada por religiosos, frades dominicanos. E segundo, que estrangeiros, marinheiros de navios que estavam no porto, se juntaram rapidamente à multidão. Provavelmente tinham suas próprias queixas, talvez financeiras, e viram ali uma oportunidade. O cronista judeu Solomon Ibn Verga deixou um registro do horror. Eles defenestravam as mulheres grávidas e recebiam-nas embaixo com as suas espadas, sem falar de outras crueldades e abominações que é melhor silenciar. É uma descrição que mostra a crueldade sem limites, que não poupou ninguém, nem mulheres grávidas. E temos também o relato de um marinheiro alemão anônimo que viu tudo. Mataram todos os cristãos novos, homens e mulheres, jovens e velhos. Em outras partes da cidade havia muitas outras fogueiras onde se queimavam tanto os vivos como os mortos. Isso mostra que não foi um caos desorganizado, foi sistemático. Grupos percorriam a cidade montando fogueiras em praças públicas importantes, como o Rocio e o Terreiro do Paço, para queimar as vítimas, vivas ou mortas. No final desses 3 dias, de 19 a 21 de abril de 1506, o número de mortos é estimado em cerca de 4.000 pessoas. 4.000 cristãos novos assassinados. Um número estarrecedor. Foi um pogrom, uma matança brutal no coração de uma das cidades mais ricas e importantes da Europa na época. E depois de tudo isso, o que acontece? É o que vamos ver em As Cinzas da Memória. Quais foram as consequências e, talvez a pergunta mais intrigante, por que um evento dessa magnitude foi tão completamente esquecido? Bem, quando o rei Dom Manuel I voltou para a cidade, ele puniu os líderes do massacre. Inclusive, 2 dos frades dominicanos que incitaram a multidão foram queimados. A cidade de Lisboa também sofreu sanções, perdeu privilégios reais por anos. Mas o massacre deixou uma lição terrível. A conversão forçada não tinha resolvido a chamada questão judaica. E sabe qual foi a consequência disso a longo prazo? Esse evento abriu o caminho, décadas depois, para o estabelecimento formal da Inquisição Portuguesa. A ideia era que precisava de uma instituição permanente para policiar a fé dos cristãos novos. Que ironia trágica. E isso nos leva à pergunta final.
Esse massacre foi sistematicamente esquecido por séculos. Ele foi varrido para debaixo do tapete da história de Portugal. E isso nos obriga a pensar: que histórias as nações escolhem lembrar? E mais importante ainda, por quê?